Eu diria o seguinte, né? Quando a gente olha uma empilhadeira, a gente olha um caminhão, uma motocicleta, até um centro de distribuição mesmo, apesar de que os prédios evoluíram muito, né, ao longo dos últimos 30 anos em termos de tecnologia da construção e tal, a evolução ainda não é muito grande de 30 anos para cá. A motocicleta é a motocicleta, né, o caminhão é o caminhão, tudo bem, o motor euro, tudo bem. Evoluções incrementais, é muito menos poluente do que era, etc e tal. Mas onde está a revolução mesmo, o contraste, é justamente nessa topologia, no jeito de pensar, né? E nas ferramentas de gestão que você tem à disposição hoje para fazer isso. Seja bem-vindo ao NS TechCast, o seu podcast sobre tecnologia e logística. Nessa temporada, ouvimos histórias dos maiores executivos e empreendedores do setor na América Latina. Bom, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, carreira e experiências que agregam no setor de logística e supply chain. Eu sou Marco Guapo, editor da Mundo Logística. Quem está aqui comigo hoje é o Mário Rodrigues, CEO da Frete Rápido. Mário, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E a gente vai hoje para um episódio super especial. A gente está aqui com o Ricardo Ruiz Rodrigues, diretor executivo de Supply Chain do Dia Brasil e, obviamente, nosso convidado de hoje. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. E para a gente começar, eu queria que rapidamente você se apresentasse aí em 30 segundos para o pessoal aí, quem é Ricardo Ruiz Rodrigues. Muito Fala bom. para a gente. Muito obrigado aí pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês. Bom, tenho aí próximo de 30 anos de experiência em supply chain, logística e gestão da manufatura. Cuido hoje aí de todo o supply chain e as operações logísticas da rede Dia de supermercados aqui no Brasil. O Dia é uma rede espanhola de mercados de proximidade. Aqui no Brasil temos aí mais de 700 lojas, em São Paulo e em Belo Horizonte. Na minha carreira, 20 anos praticamente de indústria e pouco mais de 10 anos de varejo. Sempre nessas áreas. Engenheiro de formação. Depois, obviamente, fui indo para o caminho da administração, e aí fiz pós, MBA e tal. E, bom, vamos aqui compartilhar um pouco da nossa trajetória aí com vocês. Isso aí, legal. Ô, Ricardo, conta pra gente então um pouco, enfim, tua formação ali como aluno, você já sabia o que você queria aí na sua adolescência, como é que foi esse caminho aí para você? Beleza. Olha, eu... não sei se por influência do ambiente familiar, né? Porque vim de uma família uma família híbrida, né? De varejistas, vamos dizer assim, empresários, né? De varejo, no caso de varejo curiosamente, de alimentos, né? Doces, sorvete e tal. O nome até conhecido talvez por muitos, né? Que é Bariloche. Como doces mais para quem mora lá na região do ABC e do Ipiranga, mas como sorvetes realmente franqueou, né? E aí acabou ficando mais famoso. Mas tinha esse lado, então tinha essa metade varejista, empreendedora, vamos dizer assim, e tinha a metade executiva, né? A metade executiva eram mais pessoas, né? Meus tios, meu pai, formação engenheiro, e trabalhando como executivos aí em empresas grandes, né, ou multinacionais, como Villares, Ford e tal. Então eu convivia com esses dois ambientes, né? Legal. Mas pode ter havido alguma influência, sim ou não? Acho que agora não cabe mais interpretar, já está tarde demais, né? Mas naturalmente sempre tive um gosto aí pela engenharia. E dentro da engenharia, obviamente, que é um campo muito amplo, pelo como as coisas fluem, né? Seja numa linha de montagem, seja numa entrega de uma mercadoria, né? Ou seja, o fluir das coisas sempre me chamou mais atenção dentro, inclusive, da própria engenharia, né? Então isso, mas antes, obviamente, de tomar a decisão de me tornar engenheiro ou não,
Facilidades aí com tudo que está ligado a exatas também me acompanhavam muito na escola. E esse interesse natural por coisas, né, que se constroem, coisas que movimentam, foi me levando muito a fazer essa escolha, né? Na ocasião eu fiquei bastante na dúvida que modalidade de engenharia escolher. E aí eu falei, qual que é a engenharia mais fluida? Né? Então tinha engenharia de produção, né? A engenharia mecânica, que tem uma parcela obviamente muito voltada a isso, mas me surpreendeu na hora que eu fui me inscrever para o vestibular, a palavra mecatrônica inaugurou o termo pela primeira vez. Na época era 1988, se não me engano, 87, final de 87. Na inscrição do vestibular em engenharia mecatrônica. Fui lá ver, o formulário era de papel naquela época. Eu fui lá ver o que é isso daí, né? Puxa, engenharia mecânica voltada né, com ênfase em automação e sistemas. Falei, epa. Diferente. Né? E aí então eu acabei colocando essa opção na frente da engenharia de produção e da própria engenharia mecânica. E foi bem bacana, porque me levaria justamente para, vamos dizer assim, naquela ocasião, toda uma tendência de automação industrial que já se tinha, né, nos processos e tal, também a processos que, de novo, fazem coisas se materializarem ou fluírem, né? E aí eu entrei, né? Achei mais interessante nessa ocasião justamente aliar esse lado técnico com o lado, vamos dizer assim, de gestão. Apesar de ficar na dúvida. Eu cheguei também a pensar e falar, por que eu não faço administração então, né? Mas eu falei, poxa, não, eu acho que a administração vai me faltar esse lado técnico também da fluidez das coisas, né? E é que eu queria conhecer mais. Então, por isso que eu acabei optando pela engenharia e foi uma ótima escolha. Pois é, engenharia mecatrônica, primeira turma da USP, né? Primeira. Os cobaias. Os cobaias. E, enfim, você se graduou em mecatrônica. Mecatrônica. Né? E eu fiquei sabendo aqui que você ficou entre os destaques da turma, né? Se formou aí como primeiro lugar da USP. É o lugar da mecatrônica. Na graduação. Mas segundo também que você contou pra gente, que esse desempenho na USP foi mais por acidente, né, do que por mérito. Eu não entendi muito bem essa parte. Você pode contar pra gente como é que foi isso? Pois é. Eu vou dizer o seguinte, ao longo da minha vamos dizer assim, da vida acadêmica, os professores vão alguns professores talvez vão me crucificar por essa expressão, mas eu tendo a gostar mais de quem tira 8,5 do que quem tira 10. Tá? Por quê? Porque talvez você não tenha gastado tanto tempo em cima de tanto detalhe. Né? Você tenha se preocupado em aprender o essencial de cada coisa. Por quê? Porque as coisas mudam. Né? E acho que a arte, pelo menos na área onde eu atuo, a arte de você combinar eficientemente as soluções traz um resultado, às vezes, muito melhor do que você conhecer a fundo uma determinada solução. Tá. E avaliações acadêmicas raramente fazem você combinar soluções vamos dizer assim, soluções para chegar a um resultado final mais eficiente. Ela te testa na profundidade de cada solução. Verdade. De forma fragmentada. Então, nem sempre você pode, eventualmente, ser perfeito ali numa resposta, né, a uma pergunta técnica, mas o importante é que você entendeu como usá-la, quando usá-la e de que jeito usá-la. Então, eu acho que existe esse ponto. Às vezes, né, você pode não chegar no ápice e no máximo. O que eu procurei fazer, então, durante todo esse, vamos dizer assim, toda a academia, né? É justamente aprender o todo. Né? Isso me acompanha na carreira depois. Não ser ultra especialista, nunca gostei. Não diminuindo a importância, né? Os especialistas são importantes em qualquer cadeia de valor hoje, mas a mim eu não gostava muito do especialismo. Então isso permitia que em todas as matérias isso permitia que todas as matérias me despertassem algum interesse. Mesmo com aquela matéria mais complicada, mais chata, eu falei, não, isso aqui serve para alguma coisa. Em algum momento eu vou ter que usá-la. Então, de certa forma, todas as matérias que me foram apresentadas na faculdade, eu
eu encarei elas com um mínimo de seriedade. O que isso significava? Que você ia lá perto dos 8,5. Entendi. E aí, com disciplina aplicada junto a isso, tipo assim, de realmente ter consistência ao longo dos anos de faculdade, foi garantindo matematicamente ali uma média mais alta. Entendi. Ou seja, nenhum desempenho excepcional em nenhuma matéria em específico, mas um desempenho equilibrado, homogêneo e consistente em todas as matérias. Acabou que matematicamente, por acidente, deu esse resultado. A média final alta. Ficou, né, em relação à turma, ficou mais alta. Mas foi por isso. Né, foi por essa estratégia. Tá. Mérito seu. Tá ótimo. É isso aí. Mas na engenharia, teve alguma disciplina específica que te chamou mais atenção? Ou foi, de fato, todas balizadas? Não, sem dúvida, as que estavam mais voltadas à manufatura, né, ou a linhas de produção, ou a montagem de coisas, me chamaram muito mais atenção do que aquelas de cálculos profundos, né, que você acaba, de certa forma, também precisando aprender, ou de coisas que não são muito palpáveis. Né? Então, vou dar um exemplo, termodinâmica. Né? A parte de cálculo de transmissão de calor lá no fundo, né, me interessava menos do que uma aplicação prática, né, de um ciclo térmico, por exemplo. Então, sempre me interessava menos, sem dúvida, sempre os cálculos mais profundos, e me interessava mais a materialidade vamos dizer assim, do conhecimento, né? O que aquilo podia ser aplicado na prática. Legal. E aí, Ricardo, você é paulistano, né? Paulistano. Mas já morou em Minas, no Amazonas, Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos. Essas mudanças todas foram em prol do trabalho, foram iniciativas pessoais, porque você queria ir mesmo? Como é que essas mudanças tuas aí aconteceram? Pois eu nunca tive muito aquele ímpeto lá de tipo assim, não, preciso mudar de lugar. Né? Preciso fazer uma mudança geográfica, seja na vida acadêmica, seja já depois na vida profissional. A mudança geográfica ela era vista como uma possibilidade, mas não como uma prioridade. Né? Apesar de que hoje, né, olhando para trás, elas foram escolas valiosíssimas dentro da minha carreira. Né? Foram experiências valiosíssimas e agregaram muito. Mas eu nunca coloquei como prioridade, tipo assim, não, preciso ir para um outro lugar. Né? Mesmo nessa expatriação que eu tive nos Estados Unidos. Mas sim, foram motivadas por oportunidades profissionais. Okay. Né? Então a oportunidade vinha primeiro do que a mudança de localidade. E é assim até hoje. Meio que assim, de repente te aparece uma oferta para um local X, que às vezes de muito interesse da maioria dos profissionais e tal. Eu vou avaliar se de fato faz sentido naquele meu momento de carreira, no que eu quero cumprir ou no que eu posso agregar também de valor para aquela empresa, se faz sentido a mudança. Se fizer, bacana, puxa, que legal, né, ter a experiência de um novo lugar, junto com a nova experiência profissional, junto com novas entregas profissionais. Agora, eu acabo vendo, às vezes, muitos profissionais invertendo um pouco as coisas. Né? Tipo, não, eu quero mudar e vou tentar encontrar algo mais próximo possível da minha trajetória profissional. Ou seja, a mudança vem primeiro. Sim. E eu sempre coloquei o contrário. Tá? Quer dizer, então, as mudanças que eu fiz foram por realmente por necessidade, obviamente, naquele momento dos desafios da empresa que eu estava trabalhando, mas, ao mesmo tempo, também eram oportunidades profissionais interessantes, né? E também a mudança vinha muito bem a calhar para ter experiências junto com uma outra cultura. Ok. Bacana. E aí, Ricardo, assim, a pergunta que a gente sempre faz, né? Um engenheiro mecatrônico, né, Mário? Diferente. Mecatrônico. De repente, foi parar em logística, né? Como é que isso aconteceu? Em que momento ou você escolheu e disse assim, não, vou trabalhar com logística? Como é que essa coisa se deu aí? Isso foi realmente se desenrolando, né? Não foi tipo, achei interessante que quando eu vi a palavra logística pela primeira vez,
eu já estava fazendo estágio. Na faculdade eu não falava nada de logística. Da engenharia, nada. Talvez na engenharia de produção já falasse. Mas na engenharia mecatrônica, a palavra logística não existia. Era desconhecida. Nem nas linhas pontilhadas. E, de fato, a terminologia logística nessa época, década de 80, era pouco falada nas empresas. Tá? Só realmente nas estruturas mais sofisticadas é que você via lá já o papel da logística sendo assim, caracterizado e ele sendo dado já o devido valor. Né? Então era algo novo e sofisticado. E aí eu estava fazendo estágio na Ford na época. No quarto ano da faculdade, vi as salas lá tinham portas, né, com o nome do departamento na porta. Eu olhei e falei assim, logística. Mas o que é isso? Aí eu perguntei lá pro meu superior na época, o que é logística, hein? Estagiário pode perguntar tudo, né? Aliás, pergunte. Né? Se você é estagiário, pergunte. Isso era que ano, Ricardo? Você pode fazer perguntas mais absurdas possível. Isso era que ano? Isso em 1991. Virada de 80 para 90. Essa área não tinha muitos anos, que estava formalizada dentro da empresa, olha só. E tinha lá uma equipe pequena, chamada de logística. Falei, caramba. Aí me explicaram o que era, né? Para que servia a área. Falei, interessante, legal. Mas beleza, eu estava realmente muito focado nessa época em engenharia de processo, gostava disso, automação e bababá, manufatura mesmo. E deixei isso para... Ficou gravado ali. Aí eu entrei numa empresa, depois, como trainee inclusive e tal, onde logística era um pilar estratégico importante, continua sendo. A Souza Cruz. Sim. E aí que eu de fato, assim, ainda que trabalhando na parte de manufatura, trabalhando um pouco fora do contexto, aí que eu fiquei conhecendo um pouco melhor o que é a logística, inclusive porque no programa de trainee, muito bacana o programa até hoje, né, da Souza Cruz, você ia fazer entregas. Vivi a experiência, né? E falei, puxa, mas olha, isso aqui é um processo em si, né? Isso aqui é a fluidez das mercadorias, a entrega ponto a ponto, barará. Ainda não me via nessa, mas eu fiquei muito interessado. Fiquei muito interessado, né? E vi que realmente na empresa já tinha um departamento mais bem de planejamento e de logística e tal. E fui entendendo aos poucos ali por osmose, porque não atuava na área, o que ele significava, né? E mais lá na frente, quando de fato, para mim, lá na frente, leia-se, já com uns 8 anos de formado e tal, quando saturou um pouco para mim essa questão de engenharia de processo, fábrica e tal, foi uma falei assim, não, deixa eu acho que nessa área aí, né, supply chain, que era a primeira vez que eu também tive contato com a palavra, eu tenho acho que uns 7 anos de carreira. Né? E logística, acho que aí tem uma oportunidade interessante de desenvolvimento. E aí, em cursos de pós-graduação e em leituras mesmo que eu fiz a respeito, e também, de novo, para a empresa para a qual eu mudei depois, que foi a Gradiente, eu tive um contato bem mais próximo com a área. E aí, dali... Não voltei mais. Parou mais. E aí uma curiosidade aqui. Como melhor aluno da turma, você tem conhecimento de algum colega lá da engenharia que hoje atua na área de logística? Sim. Tem um colega hoje que inclusive mora nos Estados Unidos, o nome dele é Guilherme, e que entrou em começou a trabalhar com logística, inclusive acho que antes de mim, depois de formado. E hoje trabalha numa grande consultoria lá nos Estados Unidos e até trabalhamos juntos numa época na própria Gradiente. Bacana. E hoje, acho que da minha turma é quem me vem à cabeça, assim, que de fato foi para esse caminho também. Show, bacana. Legal. Ricardo, e aí você da Gradiente, você foi para onde? Da Gradiente eu fui para Alpargatas. Você passou pela Alpargatas. Alpargatas. Então eu fiquei aí 7 anos de Souza Cruz, 7 anos e meio de Gradiente, depois eu fui para Alpargatas. E eu vou dizer que a minha escola de supply chain prático foi na Gradiente. É? Porque eu acabei, vamos dizer assim, na sequência dos desafios e dos planejamentos estratégicos da empresa na época, assumindo
responsabilidades justamente na sequência do fluxo. Comecei ali no procurement e desenvolvimento de negócios lá atrás, onde você monta todo, junto com o fornecedor, faz lá um JBP, né, um Joint Business Planning e tal, e traz, né, todo um novo produto que na indústria eletrônica tem, né, muita renovação de produtos e tal, desde a Ásia, desde a Europa, né, ou para montar aqui, ou para semi-montar aqui, ou pronto, já para venda. E toda essa cadeia, ela começa lá no momento em que você estabelece o procurement lá com o fornecedor. E aí, logo em seguida, assumi a responsabilidade por trazer tudo isso, ou seja, comércio exterior, logística internacional, para a Zona Franca de Manaus ou para o Porto de Vitória, na importação direta. E foi andando. Aí depois, voltei para a manufatura temporariamente, assumindo a fábrica. Só que o grande desafio era intralogística e não tanto a manufatura em si. Lá em Manaus. Foi quando então eu morei em Manaus. Você morou em Manaus, e depois peguei a logística de distribuição. Depois peguei a logística reversa. Ou seja, já viveu quase todos os lados. Fui aos poucos pegando aí, fui tendo ali, né, ao longo desses 7 anos e meio, fui construindo os bloquinhos, né, obviamente na indústria eletrônica, mas com todos os desafios e a perenidade dela, né, a perenidade não, desculpa, a perecibilidade de um componente eletrônico. Claro, não é tão perecível quanto carne hoje, né? Mas ele é perecível. E toda a parte de planejamento também, quer dizer, não só a logística durante esse período, mas planejamento de materiais, MRP, o supply chain todo, né? Os kanbans com os fornecedores locais, que meio que a gente montou um conceito de sistemistas mesmo, bem parecido com o da automotiva lá em Manaus para a indústria eletrônica. Em peças como componentes plásticos, caixas de papelão, calços de isopor, né? O que não era eletrônica sofisticada, tinha meio que um just-in-time lá, né? Então isso, todo o planejamento disso, desde daquele item de longo ciclo que você compra lá, um leitor de DVD lá na China e precisa planejar, porque senão você erra ou para mais ou para menos a quantidade e tal, até aquele planejamento lá, na verdade, voltado ao pronto atendimento, né? Então, a gente pôde experimentar várias modalidades. Então, tanto supply chain quanto logística foram 7 anos e meio ali de... Muito bem vividos. Bem vividos, que em paralelo, nesse mesmo período, eu fui me aprofundando na teoria, né? Também do supply chain, né? Através de cursos, através de leitura de revistas, artigos e tal. Fui tirando o atraso, né? Porque na engenharia, a engenharia não veio com essa formação, ela veio talvez com o jeito de pensar, que ajuda bastante no supply chain e na logística. Mas não veio com a formação técnica no assunto. Então, eu fui aliando prática com formação complementar durante esse período. E aí quando eu mudei para Alpargatas, pelo menos aí o ciclo já estava feito, né? E também já estava claro para mim que o caminho era esse. Legal. Ou seja, supply chain, dali para frente, só desafios de supply chain e logística. Tomou gosto, né? E eu tinha o que nessa época? 15 anos de carreira. Legal. E aí, em determinado momento, você trabalhou no Magazine Luiza, né? Sim. E aí você contou pra gente aqui que foi um grande desafio para você, né? E que, como todo mundo sabe, tem uma das maiores operações aí do Brasil, né? Muito intenso, mas que faz questão de ressaltar a importância do fator humano, né? A gente tem muito isso na empresa, assim, todo mundo reconhece isso. E aí eu queria entender isso, né? Como é que é a equação entre operação forte, né, e o fator humano? Como é que você conseguia equalizar essas duas coisas por lá? Exatamente. Bem interessante esse ponto. Bom, claro, da Alpargatas fui para a BASF, né? Também não deixou de ser uma bela escola de supply chain. 3 anos e meio ali de BASF, e aí decidi mudar da indústria para o varejo. Exatamente. Depois a gente até pode falar um pouco sobre isso. Mas você tocou um ponto que o profissional de supply chain, o profissional de logística, ele ainda, na maioria das situações, pelo que a gente observa, ainda não dá a devida atenção e a prioridade
na hora que concebe operações, na hora que gerencia operações e tal, que é o fator humano, né? E de fato o Magazine Luiza, entre outros aprendizados, né, até o próprio varejo em si é um grande aprendizado sempre profissional, mas o Magazine Luiza ele é uma empresa, né, na verdade bastante, vamos dizer assim, de referência nesse aspecto. E aí que ficou muito claro para mim, que a gente ouvia falar isso, né, às vezes até algumas publicações e livros interessantes sobre o assunto, ao lado humano do supply chain, né, o fator humano no supply chain e tal, ou nas operações, ou em qualquer coisa. E na prática ali, no Magazine, na prática que eu pude realmente sentir o real efeito disso. Tá. O quanto que uma operação logística ela pode se tornar mais eficiente e errar menos se você tem de fato pessoas que estão fazendo aquilo com prazer, né? Que se sentem parte daquilo, estão engajadas e vão trabalhar, obviamente somos todos humanos, mas na grande maioria dos dias satisfeitos em fazer o que fazem, né? Desde as funções mais, entre aspas, simples dentro de uma operação logística até as mais complexas. Se todo mundo está engajado, ou na sua grande maioria está engajado, a operação apresenta índices crescentemente evolutivos e positivos, né, de performance, independente da ferramenta que você está colocando ali para o pessoal trabalhar. Ferramentas ajudam? Claro, né? Um layout eficiente, um sistema automatizado e tal, mas nenhuma delas por si só garante performance e KPIs se você não trabalha o fator humano. E é isso que eu aprendi muito lá no Magazine. Que legal, que legal. Bacana. E aí a sua passagem pelo Grupo Dia acaba de completar 2 anos agora, né? Completando 2 anos. E é a sua primeira experiência na indústria de alimentos, né? Nossa, tem alguns que consideram o cigarro um alimento. Mas, sim, alimentos mesmo, fora lá no passado, na doceria, lá na sorveteria do meu. Então, esse é o primeiro. Mas em alimentos, sem dúvida, agora é a primeira vez. E aí, assim, qual é o maior desafio aí, né? Assim, porque é totalmente diferente de tudo que você já fez, né? O que você considera hoje que é o teu maior desafio lá no Grupo Dia? Acho que o primeiro grande desafio acho que junto com todos os meus pares, meus colegas lá da diretoria executiva, viabilizar o conceito de mercado de proximidade no Brasil, né? E isso passa, obviamente, por estabelecer um modelo logístico que seja flexível e que se adapte com eficiência, né, num país de dimensões continentais como o nosso, né? Quando eu falo modelo logístico, eu não estou falando só o centro de distribuição e o caminhão. Estou falando também o fornecedor, né, e a distância que ele tem em relação à loja, especialmente quando se trata de itens frescos, perecíveis e tal, né? Então, nós sabemos que existem vários artigos dentro do supermercado que não pode viajar muito tempo, né? Inclusive por uma questão de segurança alimentar, mas também pela aparência que ele acaba tendo depois de tanto tempo sendo transportado ou manuseado. Tem alimentos que não aguentam, né? E isso em si é um desafio também. Então não é só o desafio de abastecer uma loja, o desafio de criar rede de loja e abastecê-las no sentido do transporte, do manuseio. É também viabilizar para que as mercadorias cheguem lá, né, com frescor, com a apresentação e com um sortimento que o consumidor naquela região goste. Então esse é o grande desafio nosso hoje, né? Se for olhar todas as áreas que compõem uma operação de varejo de alimentos hoje, área de expansão, área comercial, mesmo a área financeira, área de operações de lojas, operações online, junto com logística, todas estão mais ou menos, no caso do dia, estão todos mais ou menos no mesmo barco. Nós precisamos criar um modelo expansivo e replicável de mercado de proximidade. Esse é o nosso grande desafio hoje. Ricardo, você tem uma carreira brilhante, parabéns. Viveu todos os lados do supply e da logística.
e já tem um certo tempo. Então, quando você olha a logística hoje, da logística que você começou a viver, começou a trabalhar lá atrás, eu acredito que ela mudou bastante. E quando você olha a logística agora do futuro, como que você vê se ainda tem muita coisa para mudar e para você, Ricardo, o próximo passo ele é qual? Bacana pergunta. Olha, a logística do futuro, para mim, eu vou dizer assim, futuro distante, sem dúvida, vão ser incorporadas muitas tecnologias de mobilidade que vão de fato dar para, inclusive outras tecnologias que nem dependem da mobilidade tanto como o 3D, sim, que vão trazer disrupções interessantes na logística. Mas não vamos aqui talvez usar muito tempo para esse daqui 20 ou daqui 30 anos, que aí realmente vem muita coisa por aí. Vamos falar um pouco do futuro aqui, um pouco mais próximo, 5 anos, 10 anos, né? Vamos. As coisas hoje são tão efêmeras que acho que o horizonte longo está meio difícil, de prever. Então, olhando esse futuro imediato, assim, que está mais ao nosso alcance, o que eu vejo acontecendo na logística é o que eu chamo de logística, da logística hiperflexível, hiperversátil, né? Aquela operação logística que se vale de múltiplas modalidades de transporte, múltiplas modalidades de contratação desse transporte, múltiplas modalidades de contratação e operação da etapa de manuseio, né? Uma logística muito fragmentada, mas ao mesmo tempo combinada com logística agregada. Ou seja, você tem centros de distribuição que por certas razões existem, mas ao mesmo tempo você tem hubs, né, que tem lá a função principal de viabilizar entregas capilares, né, em regiões urbanas. A logística que está em franca decadência mesmo hoje, né, e já está sendo substituída por essa logística hiperflexível e hiperversátil, é a antiga logística linear, né? A logística que eu vi de primeira, quando eu tomei contato lá com a palavra, era uma logística linear. Tá? Seja a intra ou a extra logística, era em linha, era pensada em linha, e você otimizando aquela linha, né? De uma fábrica para um CD, de um CD para um CD menor, caminhão, entrega, acabou, né? E hoje não é assim. Hoje, para você de fato oferecer um nível de serviço em termos de baixo índice de falhas, baixo prazo de entrega, e um cardápio de opções para quem compra, é expresso, é econômico, é de um dia para o outro, é agendado, etc. e tal, você também poder oferecer uma grande variedade de produtos, às vezes do seu estoque, às vezes de estoque de terceiros, para alguém, né? Você precisa ter uma logística hiperflexível, adaptável, em rede. Isso passa por onde? Para você não enrijecer as coisas, não enrijecer as instalações, não enrijecer os contratos, não enrijecer o fluxo. Você ter algo que você desliga aqui e liga ali. Desliga esse tramo, liga o outro tramo. Vai por aqui, vai por ali. É isso que eu vejo acontecendo muito. A tecnologia está permitindo que se faça esse tipo de... que se estabeleça esse tipo de operação, coisa que 20, 30 anos atrás era muito difícil gerenciar uma malha tão caótica assim, ou tão espalhada, né? Hoje as ferramentas, né, os sistemas, a tecnologia ajuda muito nisso. Então, eu diria o seguinte, né, quando a gente olha uma empilhadeira, a gente olha um caminhão, uma motocicleta, até um centro de distribuição mesmo, apesar de que os prédios evoluíram muito, né, ao longo dos últimos 30 anos em termos de tecnologia da construção e tal, a evolução ainda não é muito grande de 30 anos para cá. A motocicleta é a motocicleta, né, o caminhão é o caminhão, tudo bem, o motor euro, tudo bem. Evoluções incrementais, é muito menos poluente do que era, etc. e tal. Mas onde está a revolução mesmo, o contraste, é justamente nessa topologia, no jeito de pensar, né? E nas ferramentas de gestão que você tem à disposição hoje para fazer isso. O que vai acontecer depois em seguida? Aí sim, revoluções no elemento da mobilidade, né? Dentro do centro de distribuição e fora do centro de distribuição, a gente deverá ver aí mais a longo prazo outros artefatos muito mais avançados entrando em cena, para tornar o processo ainda mais
sustentável, ainda mais robusto, né? Ainda mais versátil. Sim. Mas no momento a gente vê que o grande contraste está na topologia, no mindset, né? E nas ferramentas de apoio que você tem para a operação. Aí quando fala mindset, trazendo o case da Magazine Luiza, ali a parte de gestão pessoas, para você, a classificação logística, ela é exatas ou ela é humanas? Humanas. Humanas. Maravilha. Humanas. E o desafio hoje para poder implementar, com a sua última fala agora, a forma da topologia da logística. Sim. Então, envolver todos os players, toda a cadeia, todo fornecedor, integrar, compartilhar, para que você possa ter cada vez mais ganho de otimização. Qual a principal característica do gestor logístico hoje para você e desse gestor logístico dos 5 anos adiante? Para que esse futuro ele chegue, talvez em 5 anos, talvez em menos prazo do que isso. Legal. O gestor logístico hoje, ele precisa, por conta justamente dessas mudanças, todas essas exigências, né, sobre o próprio, e expectativas sobre o próprio serviço logístico, ele precisa ser, em primeiro lugar, um gestor de negócios, né? E menos um gestor especialista na função. Né? Ou seja, ele precisa saber aliar o serviço logístico a um negócio. E não existe negócio sem existir um cliente. Sim. Né? Meio que para dizer também que tudo que se faz para um negócio se faz para um cliente. Né? Então, a primeira coisa que o profissional de logística precisa, de fato, ter em mente é que é isso que está sendo esperado dele, né? Como gerente de centro de distribuição, como coordenador de uma parte da operação, como planejador, como diretor de logística, o que quer que seja. Visão de negócio e obviamente, sempre atrás do negócio há um cliente. Fazer essa ponte entre o que a operação precisa ser para poder satisfazer esse cliente, né, e surpreender esse cliente é o que, vamos dizer assim, é o principal. Coisa que não era exigido tanto há 20 anos atrás. 20 anos atrás, você precisava saber de logística. Desde a parte documental e fiscal até a parte técnica e operativa, né, sistemas e cálculos de estoque de segurança, não sei o quê. Né? Hoje é importante, sem dúvida, ter conhecimento disso, continua valendo, continua sendo aplicado, mas não basta. O que basta é você, o que é necessário hoje é você aliar isso ao negócio, né? Sempre colocando o cliente no centro. Perfeito. Tá? Legal. Eu adorei esse conceito que você falou aí de logística hiperflexível. Acho que isso dá um artigo de capa para a revista aí, né? O Ricardo já escreveu alguns artigos para a gente aí, né, Ricardo? De Omnichannel, foi muito legal. Acho que agora a gente tem mais um. Essa é a busca de hoje. O desafio logístico hoje é a flexibilidade e super adaptabilidade. Legal, assim, eu ainda não tinha pensado por esse viés. E acho o conceito totalmente válido, assim. Acho que é isso mesmo, né? E mais, né? Hoje a gente tem sistemas de informação que possibilitam isso. Possibilita. Né? Então, assim, não tem para que engessar. Não. Vamos ser cada vez mais flexíveis para atender no final melhor o cliente lá do outro lado, né? Você colocou um ponto interessante, né? Como é que os sistemas de informação às vezes também devem ser pensados, na minha visão, tá? Devem ser pensados nesse conceito de hiperflexibilidade e adaptabilidade. Se você já não está sendo linear na sua topologia logística, então ou vertical, o que quer que seja, não seja assim também em sistemas. Porque você vai criar toda uma rede ali flexível e você vai ficar, às vezes, preso numa vertical sistêmica que pode ser boa em partes das funções e não muito boa em outras. Então, ao mesmo tempo que você está também criando uma topologia física flexível, seja no físico em si, seja nos contratos, seja etc., né, na maneira de operar e tal, em cima disso tem que haver uma topologia sistêmica também mais múltipla, né? Onde você pode ali, onde você tem soluções integradas entre si e você pode brincar ali com a interação entre essas soluções para de fato viabilizar essa logística mais versátil e flexível, né? Se você enrijece no sistema,
você não consegue depois na prática, né, ter a logística flexível como você gostaria. Então, o ganho esperado não vem. Aquelas soluções tipo, não, esse sistema aqui vai te resolver tudo. Olha, eu sou um pouco cético com relação a isso. Funciona em logísticas mais simplificadas. Logísticas complexas e com crescente complexidade, a topologia sistêmica tem que acompanhar a topologia física, né? Essa complexidade da topologia física. Legal. E aí você falou um pouco de gestão, né, Ricardo? E um dos pontos aqui que a gente conversou um pouco antes é que um dos seus esportes é o tênis, né? Aliás, é o meu favorito. Mais de jovem, hoje em dia. E você disse pra gente que existe uma relação forte, né, entre um jogo de tênis e gestão. Né? Você podia explicar um pouco mais sobre isso? Porque no jogo de tênis, é claro, existe a modalidade de duplas e tal, mas o jogo de tênis é muito você com você mesmo. Né? E à medida que você vai assumindo posições de gestão mais amplas, mais altas, né? ou mais complexas, ou com múltiplas responsabilidades, quer queira, quer não, isso não vale só para logística, em todas as posições de gestão a gente percebe isso, a gente vai ficando mais solitário. Né? E aí, de fato, primeiro, você precisa estar sempre muito bem consigo mesmo, né? Mas ao mesmo tempo não preso tomando cuidado para não ficar muito preso a vícios, porque no jogo de tênis também os vícios o oponente, no caso do tênis, o oponente percebe rápido. Sim. E vai em cima deles, né? Para minar a sua tática de jogo. E no caso da gestão, os seus vícios, as suas às vezes, crenças, paradigmas, ou coisa do tipo, eles vão, se você não os desafia, eles vão com o tempo subotimizando as suas soluções, suas decisões. Então, eu vejo muitos profissionais de supply chain acontecendo duas coisas. Primeiro, sonhando com estabilidade do supply chain. Isso é um sonho cada vez mais difícil de se materializar. E por outro lado também aplicando as mesmas soluções ao longo do tempo. E ficando extremamente fiel a elas. A arte está em você adaptar, vamos dizer assim, a solução logística para aquele negócio e para aquele meio, como eu estava falando, né? Isso requer às vezes desconstruir muitas coisas, seja na maneira como você se posiciona perante aquele negócio naquele momento, seja também referente à solução logística que você desenha. Então, tá cada vez mais difícil você ter êxito ao longo do tempo se você fica cada vez mais rígido com as suas crenças e suas convicções, né? Com relação ao que resolve um determinado problema. Então, isso você aprende mudando muito de negócio, como da indústria para o varejo, como do varejo X para o varejo Y, indústria X para a indústria Y. Você aprende ao longo do tempo a fazer essas desconstruções, porque elas são importantes. O que valia para um determinado contexto, talvez não valerá para o seu próximo desafio. Se você fica no mesmo desafio há muito tempo, você fica muito condicionado a se enrijecer. Se você muda de desafios, você é colocado à prova facilmente para não adotar posições rígidas, porque um sucesso anterior pode te levar a um insucesso no próximo negócio só porque você não teve a cabeça aberta para adaptar. Então, isso torna, né, vamos dizer assim, o seu exercício da gestão muito, vamos dizer assim, muito solitário, né, porque você precisa ali também lutar consigo mesmo, né, com as crenças e com a experiência que você foi acumulando ao longo do tempo, o tempo todo. Não é confortável. O ambiente da empresa, a solução logística que você tem que buscar para resolver aquele problema, eles mudam. Às vezes uma mesma empresa pode mudar, né? E você se vê ali muitas vezes sozinho ou solitário, né? Lidando com esses desafios. Então, é muito também no jogo de tênis, né? O tenista, ao longo de uma partida complexa tal, ele muitas vezes ele está lá só, ele que vai ter que, vamos dizer assim, ter resiliência e comandar toda a tática ali contra o oponente o jogo inteiro. Ele não pode começar bem e depois
né? E o oponente pode também fazer mudanças na tática dele, você tem que se adaptando. Então essas são as similaridades que eu vejo aí. Muito legal. E é isso mesmo. Não que não que do outro lado você tem um oponente, sim, né? Mas no caso da gestão, mas você tem um desafio, né? E o ambiente muda. E onde você se apoia? Você não pode se apoiar só no seu histórico. Porque o seu histórico pode te trair. Então o que você tem que ter? Mente aberta, né? Flexibilidade, bom senso, leitura do negócio, leitura do cliente, como eu estava falando antes. Né? É isso mesmo. E aí você já está aí, sei lá, 14, 15 anos atuando como gestor, né? Sim. O que para você mudou assim de lá para cá? Claro, você já comentou um pouco aí dessa questão de precisar mudar a todo momento, agora mais do que nunca, né? Mas, sei lá, a questão com a relação humana mudou. O que mais você vê aí que durante esses 15 anos mudaram muito aí? Eu acho que, bom, primeiro, né, essa talvez seja um calcanhar de Aquiles da formação de engenheiro. Né? A não ser que a pessoa traga aquilo naturalmente na sua personalidade, a faculdade de engenharia não te treina muito em gestão e gestão do fator humano principalmente. Esse é um desafio de quem, de fato, claro, existe uma série de benefícios, de novo, de uma formação técnica, de uma formação mais analítica, mas ela fica devendo nesse lado. Isso eu fui percebendo logo de começo, né, no exercício da vida profissional. E foi sempre, bom, não que também uma faculdade, às vezes, de um outro assunto já me trouxesse toda a bagagem necessária para isso. Gestão de gente, principalmente, é um desafio permanente. Não só por causa do próprio desafio que é, né, o elemento humano e o quão ele é importante dentro dos negócios, mas também porque, como você mesmo comentou, ele muda com o tempo, né? Engajar um funcionário, não vou dizer funcionário, vai engajar um colega de equipe, né, do seu trabalho. Há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, era bem diferente do que engajar hoje. Né? Hoje o trabalho, antes de mais nada, tem que ter significância. Tem que ter uma significância muito grande para quem o faz. A pessoa realmente não aguenta ficar muito tempo fazendo algo que não lhe dá significância. Isso é ótimo, aliás. Né? É uma complexidade hoje para as empresas e para os gestores, mas é perfeito, porque é a significância que traz o engajamento. Né? Não se fica mais hoje, não se tem mais facilidade hoje de manter alguém ali comprometido e até engajado por conta vamos dizer assim, da carreira, por conta das possibilidades que ele tem dentro da empresa a médio e longo prazo, ou por conta do nome da empresa, ou coisa do tipo. Isso tem tido cada vez menos valor na escolha dos profissionais em geral, em se manter engajado numa determinada atividade. E, primeiramente, precisa ter significado. E esse significado ele é bastante perecível. Né? Ou seja, precisa ter ali desafios permanentes, atividades interessantes, um ambiente interessante de trabalho. E eu acho que o desafio grande do gestor hoje é assegurar que isso aconteça permanentemente. Porque a equipe vai conseguir produzir bem constantemente. Né? Isso não era na cadeia de comando e controle, que era muito mais comum há 20, 30 anos atrás. Era muito mais, eu diria que era muito mais mecânica, eram muito mais mecânicas as maneiras de você manter as pessoas engajadas e comprometidas. Né? A divisão de responsabilidade, méritos progressivos, vai por aqui que mais cedo ou mais tarde as coisas acontecem e tal. E a significância da atividade tinha uma importância secundária, porque a pessoa estava olhando mais a trajetória dela, muitas vezes dentro da mesma empresa. E agora não. Agora, tipo assim, eu gosto do que eu estou fazendo, faz sentido, tá legal, né? E aí fica realmente primeiro, mais abstrato e segundo, mais perecível. Né? Muda mais rápido. Então, acho que aí está o grande desafio da gestão hoje. Ricardo, em tudo que você nos conta aqui da sua trajetória,
a gente consegue notar bem duas características. A flexibilidade, tanto da logística flexível, quanto também da parte da evolução, de acompanhar e não seguir a regra do passado, aquela forma, a receita, do passado. Isso. Dentre essas, a forma de você ser flexível, de você seguir mudando, de você seguir evoluindo, acho que uma característica marcante também é de você receber feedbacks, você ter um feedback, absorver aquilo, entender e entregar um resultado melhor no dia seguinte. Exato. E aí na nossa fala anterior, você cita aqui pra gente, e aí queria entender um pouco mais o que esse feedback foi de fato tão importante para você na sua carreira, um feedback que você teve com o teu gestor na Ford. Sim. Esse foi o primeiro e mais importante mesmo. Ali eu estava 100% puro engenheiro, né? Imagina, técnico, Mecatrônico da USP, né? E a primeira avaliação de desempenho foi uma dura realidade ali, né? É mesmo? Eita. Né? De pequenas coisas que trazem grandes efeitos, que são importantes no ambiente de trabalho, né? Para você fazer as coisas acontecerem e que não passa só pelo seu conhecimento técnico. Né? E eu achei muito bacana desse meu gestor na época se preocupar com isso em primeiro lugar, aproveitar não só simplesmente cumprir tabela que o RH lhe exigia para reportar o desempenho do estagiário na época, né? Sim. Mas ele realmente sentou, pegou o questionário, obviamente de referência, né, de avaliação, né, que o RH tinha desenvolvido, tá? Um questionário bastante interessante. Ele explorava diversas coisas a respeito desde habilidades, ou diria competências hoje, né, que a gente já comportamentais quanto técnicas, para avaliar. E esse gestor levou muito a sério isso na época. Era um gestor já experiente, já tinha seus 15 anos de carreira e entendo ali que pelo menos uns 7 anos de empresa e tal. E ele, de fato, percorreu cada item lá e usando exemplos, né? Usando exemplos práticos e tal. E foi o primeiro, na verdade, feedback 360 graus, vamos dizer assim, no sentido dos tópicos, não dos participantes, né? Que eu recebi na minha vida profissional, lá diria acadêmica até então, né? E revelou muitas coisas que a gente não sabia. Precisa de alguém, às vezes, para dizer para a gente, né? Porque a gente não... Se olhar no espelho e enxergar tudo é muito difícil. Né? Então, as pessoas precisam te contar isso. Isso é bom. E você precisa receber isso muito bem. Que de primeira não foi muito fácil, não. Né? Mas depois, obviamente, eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva. Ou seja, você pode eventualmente não gostar de alguma coisa que acontece lá na hora. Sempre também procurei ser muito controlado, sempre quando alguma coisa quando eu não gosto de alguma coisa, porque depois eu vou pensar a respeito, né? Então não vou me precipitar em ter nenhuma reação de uma coisa que me surpreendeu e que eu preciso olhar ela sobre mais alguns ângulos, né, para poder tirar alguma conclusão. E foi o que eu fiz. Na ocasião, saí meio abalado ali e tal, mas com uma reflexão posterior, eu falei, puxa, muito do que foi falado ali, aliás, importantíssimo nesse momento, justamente nesse momento inicial da minha carreira, colocar em prática. Você tinha quanto tempo de Ford? Eu tinha 1 ano. 1 ano. Quase 1 ano, menos de 1 ano, ficou 9 meses. 9 meses, mais ou menos. Isso aí. Então já tinha muitos exemplos, já tinha, né, uma série de situações e tal. Você entra na avaliação dizendo assim, deve ter uma coisa aqui, outra ali, então tô arrasando ali. De fato, porque tinham coisas acontecendo, os projetos estavam andando, assim, pelo menos do lado técnico, tudo bem, né? Só que aí tinha uma série de outros aspectos que ele ressaltou, me ajudaram muito. Né? Primeiro, tipo, puxa, tem condutas que podem valer muito bem num ambiente acadêmico, né? ou entre seus colegas da faculdade e tal, e que no ambiente de trabalho não. Né? Nada muito grave, mas tipo, são coisas que minam ali, né, a sua capacidade de influenciar, a sua capacidade de executar, né, a sua capacidade de pedir ajuda,
apoio, né? Porque ninguém faz as coisas sozinho, e etc e tal. E isso ajudou bastante, né? Como um primeiro, vamos dizer assim. Agora, carreira depois da fora, existe o que eu agradeço e o que eu lamento, né? O que eu agradeço foram justamente feedbacks bem parecidos, que em momentos posteriores tocaram em elementos que ainda precisavam ser desenvolvidos, especialmente naquela posição. Sim. E que também o meu gestor levou muito a sério o processo, assim comigo e com todos a quem ele liderava. E essa profundidade, sinceridade realmente em melhorar o liderado, né? Para mim foi muito positiva também. Então, obviamente, lá depois numa posição de gerente, numa posição de diretor, tive a oportunidade de receber feedbacks apontando muito mais onde você precisa trabalhar do que simplesmente cumprindo tabela ou elogiando só os seus feitos. Né? Meio que assim, se estamos aqui para isso, se estamos aqui para fazer um feedback, vamos em cima do que você precisa melhorar. Uhum. Né? Que é isso que vai te impulsionar depois para os próximos movimentos na sua carreira. Né? É um grande presente, né? O feedback. Então isso foi muito legal. Né? Aconteceu na minha carreira depois em algumas ocasiões. O que eu lamento é que foram algumas. Porque não é muito fácil ou frequente você encontrar pessoas ou gestores, seus superiores, que se dedicam a isso como esses se dedicaram. Né? E que acaba acontecendo? Você carrega os problemas consigo sem ter uma clareza, ou as deficiências, ou os pontos que você precisa melhorar. Você carrega eles consigo até que apareça alguém que te fale aquilo, que te né? fale. Espero que não seja muito tarde, né? A ponto de gerar outras dificuldades de digerir aquilo. Quanto mais frequente isso acontece, mais você vai fazendo micro-melhorias e evoluindo, e menos traumático fica. Sim. Lá na frente. Então, tipo, o espaçamento entre alguns desses feedbacks de verdade, eu entendo que poderia ter sido mais... Gostaria que tivesse sido mais curto. Porque assim você vai melhorando sem grandes degraus, né? Consegue evoluir mais. Né? Esse é o degrau quando você fala assim, puxa, realmente tem coisas aí que eu carreguei de experiências anteriores que não me falaram. E o degrau, você precisa trepar no degrau, você não dá só para dar um passo. Você precisa escalar ele. Né? Tudo bem, vamos escalar. Mas, puxa, né, podiam ter me falado ter sido isso, né? menos traumático. E assim, então é o recado que eu deixo a todos os gestores. Né? Eu falei, puxa, quem você está liderando está querendo e precisando que você se dedique a esse processo de feedback. Né? E você, obviamente, profissional, receba de braços abertos um processo de feedback. Porque, no fim das contas, é ele quem, aliando ao conhecimento técnico e a sua bagagem técnica e experiências vividas em diversas situações, as duas coisas juntas é que vão te impulsionar. Boa. Encurta o caminho para o topo, né? Exatamente. Ricardo, em comparação com as empresas internacionais, né? Você já teve experiências também. Você considera que as empresas brasileiras são, por conta de particularidades, ambientes mais livres para que o profissional possa inovar? Ou você acha que a gente não tem um bom ambiente para inovação em logística? Como é que você vê isso no Brasil aqui? Legal. Acho que, primeiro, entre internacionais e nacionais, o que a gente vê em geral, tá? Não dá para generalizar, tá? Tem empresas e empresas, né? Em termos de maturidade, em termos de oportunidade para você falou, inovar ou construir e tal. Mas, no geral, o que a gente observa é que, pelo menos em supply chain logística, no geral, as empresas mais estabelecidas e normalmente internacionais, muitas delas, elas são mais escolas, mas, ao mesmo tempo, são escolas assim, em termos de referência, aprendizado, em cima do que já está construído, o que trouxe a empresa até onde ela está. Muito legal. Mas elas, ao mesmo tempo, te limitam demais em termos de capacidade de criar e de desenvolver e tal. Né? Você tem que
resolver os problemas ou atingir os objetivos dentro de frameworks muito bem delimitados e marcados, ou responsabilidades também muito bem definidas. Já as empresas mais, vamos dizer assim, com menos maturidade ou com até menos tempo de existência e tal, muitas delas realmente são as empresas nacionais aqui, que nasceram e têm crescido aqui no mercado brasileiro. Elas já são, vamos dizer assim, são muito menos rígidas nesse ponto. Por outro lado, elas não são uma escola de referência, vamos dizer assim, técnica. Entendi. Tá? Para o profissional. Agora, por outro lado, é gozado que são escolas complementares. Tá? A empresa madura, ela tem uma referência técnica muito boa, ela de fato ela traz uma bagagem muito bacana para o profissional. Exercita ele muito pouco no ambiente empreendedor, no ambiente versátil, no ambiente do aqui e agora, no ambiente de colocar a mão na massa. Tá? O pessoal vai ficando muito protocolar e muito técnico. Tá? Já o oposto, né? A empresa menos madura, muitas delas então nacionais, elas não são muito uma bagagem técnica, aliás, necessitam de um pouco de técnica para poderem ser mais eficientes, para poderem crescer. E para o profissional fica sendo uma grande escola de empreendedorismo, versatilidade, né? Jogo de cintura, como se usa, né? E tal. Então, tem um lado bom em cada uma delas e um lado que elas realmente deixam um pouco mais a desejar. Legal. Então, acho que esse é o que a gente vê nas empresas. Boa. Tá? O legal é mesclar. Pois é. O legal é mesclar e depois encontrar o lugar que você se sente mais confortável, é claro. Então, mas é bom saber que existem esses dois cenários. Tá? Legal. Boa. Bom, Ricardo, então agora a gente vai para o quadro que a gente chama de Dicas e Impressões, para você deixar aí algumas dicas para os nossos ouvintes, tá? Então, primeiro, queria que você deixasse aí a dica de um livro. Mindset. Mindset. Nome do livro. Não me lembro agora o nome do autor. Tá. Minha idade está me traindo. Mas procura esse título, Mindset. Foi um livro que realmente significou bastante para mim aí no momento em que eu o li. Foi em 2008 que eu li ele. Ele já tem mesmo tendo mais de 10 anos aí de idade, esse livro é muito, muito pertinente, muito, muito atual. Tá legal. Uma personalidade que te influenciou, ou algumas? Muitas personalidades me influenciaram, especialmente aí, né, os gurus das diversas áreas, aí, administração principalmente e tal. Mas eu diria que, em termos de intensidade, a personalidade que mais me influenciou foi a Luiza Helena Trajano. Legal. Né? E tive o prazer e a oportunidade de interagir com ela bastante nos meus 8 anos e meio, de Magazine Luiza. E direto ou indiretamente, ou seja, no que ela, em tudo que ela fala, expõe e discute para a empresa, ou às vezes até em conversas one-to-one, me ajudaram muito a ser o profissional que eu sou hoje. Que legal. Então, foi uma pessoa que me inspirou muito em vários aspectos. Bacana. Tem uma frase preferida sua que você segue, enfim? Na ausência de informação, você dá muito espaço para a imaginação. Boa. Boa. Então, enxergue, meça, entenda. Informação não necessariamente precisa ser números, pode ser observação. Mas, quer dizer, observe, veja, esteja lá, calcule, veja os números. Ou seja, não fique imaginando coisas. Tá? Especialmente no nosso setor. Especialmente no nosso setor. Tá? Então, cuidado com a imaginação. Legal. Onde tem muita imaginação, tem pouca informação. E aí você fica só evoluindo na base da tentativa e erro. Né? Verdade. Tá bom? E um conselho aí, Ricardo, para quem está começando, o que você pode dizer aí para o pessoal? Para quem está começando, eu realmente reforço um pouco nos pontos que eu coloquei aqui no nosso bate-papo. Né? Enxergue o todo sempre, desde o início. Tá? Não se distraia com aquela atividade em particular, né, que você está fazendo, ou em aprofundar demais naquilo que você está fazendo. De novo, as coisas mudam, você precisa ter clareza e consciência de que o que você está fazendo, de fato, está agregando valor para o negócio e para o cliente.
né? Não perca tempo com atividades que não movimentem nessa direção, né? Ou seja, o tempo hoje para nós, o tempo é escasso para todos nós, né? Então, faça coisas de fato que estão trazendo significância para o negócio naquele momento, para o cliente naquele momento. E não fique, na verdade, perdendo tempo com atividades que podem ser até bacanas, podem ser até interessantes, muito legal, né, tal projeto ou tal iniciativa, mas se ela não está encaixada com a necessidade do negócio do cliente naquele momento, não é o momento de fazê-la. Talvez mais para frente exista esse momento. Porque a gente vê, às vezes, profissionais defendendo projetos, desde o momento de estagiário, ou como diretores ou como gerentes, defendendo projetos ou iniciativas na empresa que não é o momento. Ou não é a iniciativa principal, não é onde se deve dedicar a maior energia naquele momento. E o profissional tem que ter consciência disso. Onde é que eu posso trazer mais valor neste momento para o que o negócio está precisando, passando, e obviamente, então, de novo, reforço que atrás do negócio sempre tem um cliente, né? É essa sintonia permanente que você tem que ter com o que você está fazendo. O que é bonito, o que é necessário, o que é conceitualmente legal, não necessariamente é o mais valioso para um negócio ou para um cliente naquele momento. Muito bacana. Ricardo, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Eu adoro o teu jeito de pensar, eu me identifico muito com as coisas que você fala e pensa. Então, para mim foi um prazer enorme. Mário, obrigado por me ajudar a conduzir esse bate-papo aí. Imagino, foi uma aula, Ricardo. Obrigado, parabéns. Marco, obrigado pela oportunidade. Valeu. Então é isso. Muito Ricardo, obrigado. valeu. Vamos lá, vamos em frente. Bom, para quem está nos acompanhando, obrigado pela companhia. Lembrando que nós estamos no Spotify, no Deezer, no YouTube e nas principais plataformas agregadoras aí de podcast. E até um próximo episódio.